Também agora, lógico, evidentemente, pelo Facebook. Nós estamos hoje com a Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje é terça-feira. Sendo terça-feira, nós temos o nosso programa lá de São Paulo com o nosso irmão Décio Soares, o programa Construindo Pontes para o Futuro. E hoje, meu amigo Décio fez a ligação com Mato Grosso. Então, Dona Irani e seu Ayrton estão aí, esse casal, que não é um casal 20, é um casal 1000, né, de tantas maravilhas que eles fizeram por todos, espalhando luz, vai fazer o programa conosco. Mas o programa é do Décio, então a gente vai passar a bola para ele agora, vamos ficar aqui na parte técnica, e a gente volta no finalzinho só para fazer a divulgação dos outros programas da rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Décio, bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo Tavares, bom dia a todos os meus amigos participantes, bom dia a todos os ouvintes. Estamos iniciando pela rádio, Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz, direto de Natal para todo o país, agora também pelo Facebook, né, com o programa de todas as terças-feiras. É o programa Construindo Pontes para a Eternidade. E hoje nós temos a alegria imensa, né, a grande felicidade de contar com os nossos amigos, irmãos de ideais, irmãos muito queridos, né, contando aí com a participação do meu filho Hugo, mas também com a participação do casal mais que especial, né? Nosso querido Ayrton Vieira, Irani Cária, que está lá em Tangará da Serra e vai participar do programa. Mas, como diz o meu amigo Tavares, todo início de trabalho nós temos que pedir permissão à espiritualidade para dar início aos trabalhos, seja na casa espírita, seja fora da casa espírita. Nós vamos aí pedindo a permissão através daquilo que chamamos de prece. Vamos estar lendo aqui uma pequena mensagem do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, e em seguida vamos passar para o Hugo fazer a preparação e já passar a palavra para nossos convidados, para que eles possam ir direcionar a sua palestra na manhã de hoje. A mensagem é a mensagem 18 do livro Fonte Viva, que chama Não Somente, nem só de pão vive o homem. Está em Jesus, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortalecem a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas também, igualmente, a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimando e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriquecem a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constitui dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação dos nossos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Então, é com essa linda mensagem
do nosso querido Emmanuel, através do irmão Chico Xavier, que nós vamos chamando aí o nosso companheiro, irmão Hugo, para fazer a preparação dos trabalhos dessa manhã. Bom, primeiramente, bom dia a todos, e vamos assim refletindo sobre essa mensagem que nos convida a buscarmos transformar, né, nossas teorias, nossos estudos, né, em ação, apesar de nossas limitações, mas vamos, né, buscando aprender e praticar aquilo que estamos estudando, e vamos todos, né, formando uma corrente, um elo de ligações nesse momento com o plano espiritual. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos, e vamos todos, né, de encontro com a espiritualidade, com o nosso anjo de guarda, nosso mentor amigo, a todos os companheiros espirituais que se sintonizam neste momento com o nosso pensamento de elevação, de busca de reflexão, e vamos elevando o nosso pensamento ao alto. Primeiramente, alcançando nossa Mãezinha Celeste, Maria de Nazaré, que nos envolve em seu manto azul celeste, nos dando muita paz, muito amor, muita tranquilidade. Ela que viu seu filho sendo morto, crucificado, e que ainda assim teve esperança, teve fé, teve amor, abnegação por toda a humanidade e continua tendo até hoje. Ela que nos ampara, nos sustenta em nossas dificuldades, está sempre ouvindo os nossos clamores, nos dando paciência, nos abençoando, nos guiando, nos orientando nas nossas cegueiras espirituais, nas nossas dificuldades diárias, nos dando alento e forças para continuar na caminhada. E assim vamos rogando a Mãezinha Celeste que nos eleve o pensamento ao seu Filho amado, Mestre Jesus Cristo, farol de luz em nossas vidas, que veio nos mostrar a sabedoria divina que existe em toda a nossa trajetória, que vem nos iluminar, nos guiar, nos mostrar que não estamos aqui na Terra apenas de passagem, que não estamos aqui apenas para viver e morrer, mas que estamos para renascer em espíritos, para aprendermos a viver eternamente aqui no plano espiritual, a vivermos de forma espiritual, de forma plena, de forma equilibrada, de forma lúcida, que possamos seguir o Mestre Jesus Cristo, que possamos interiorizar e praticar o seu caminho de luz, os seus ensinamentos milenares. E assim, vamos rogando ao Mestre Jesus Cristo que nos eleve o pensamento. Ó Deus Pai, Criador de todas as coisas, fonte primária de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas. E a Ele somente agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por esta oportunidade que estamos aqui novamente mergulhados num planeta de provas e expiações para buscar a nossa transformação moral, nossa transformação espiritual, que possamos, dentro de nossas limitações, ter a força, a conduta necessária para nos transformarmos, ainda que seja apenas 1%, mas que possamos, ao final dessa vida curta, limitada, sairmos mais renovados, com a mente mais aberta, mais transformados pela teoria e principalmente pela prática do amor, da paciência, da humildade, da abnegação, que possamos estar cada vez mais sintonizados com a face eterna de nossas existências, com a vida eterna que habita em nosso espírito, que possamos deixar as transitoriedades da vida e seguir rumo ao infinito, em busca dessa sabedoria, desse amor universal. E assim vamos louvando e agradecendo ao Pai, com a prece que o seu Filho amado nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como aprendemos a perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus.
Muito bem, feita aí a nossa preparação, nós vamos agradecendo mais uma vez a Deus, mandando um abraço a você que já está chegando, né, para nos auxiliar no programa de hoje. E agora nós vamos construindo, ligando essa ponte entre Natal, São Paulo, Mato Grosso, com o querido casal Ayrton Vieira e Irani Cária Vieira, eles que são os fundadores aqui do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho de Guaraná, aqui na cidade de São Paulo, na zona leste de São Paulo, no bairro de Guaianazes, e eles que hoje desempenham o seu papel, seus trabalhos espirituais lá em Tangará da Serra, Mato Grosso, que agora nós temos a oportunidade de estarmos ouvindo eles falar um pouco das lições de Jesus através do seu evangelho. Por isso, nós vamos convidando aí a Dona Irani, o seu Ayrton, já cumprimentando, dando um bom dia a eles e desejando aí as boas-vindas ao casal querido aí. O programa é seu, Irani, se sinta à vontade, se sinta em casa. Bom dia. Muito obrigada, bom dia. É com imensa alegria que hoje nós vamos poder contribuir um pouquinho com o trabalho de Jesus nesta jornada empreendedora de todos nós, com muita dificuldade, com muita responsabilidade, mas com imensa alegria, porque cada passo, por pequenino que seja, que nós andamos, é um passo que nós vamos construindo para a nossa evolução espiritual. E como não podia deixar de ser, agradeço ao seu Délcio, ao Hugo, ao seu Tavares, também ao meu esposo, que está aqui presente, que tanto me ajudou nessa jornada de vida evolutiva. E hoje nós vamos falar algo assim bastante importante para todos nós, porque vem de encontro a tudo que estamos hoje vivenciando, não só na nossa pátria, mas no mundo, onde hoje nós percebemos que todos nós somos iguais. Todos nós necessitamos de sobreviver. E através dessa sobrevivência, nós vamos lembrando de alguém muito importante. Vamos lembrando de Deus, de Jesus Cristo, porque somente eles podem estar nos consolando neste momento, como nos ensina o Evangelho de Jesus, no Cristo Consolador. Hoje nós vamos no capítulo 7, que se intitula Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos nos unir um pouco mais para falar do orgulho, do egoísmo e da humildade. E é o capítulo 12, versículo 12 do evangelho desse capítulo, e quem nos fala é o bispo de Alger, Marmande, de 1862, e é intitulado, né, esse título. Então ele nos fala assim: homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Está fazendo aqui uma pergunta. O que é lamentação? Lamentação é queixa, é um sofrimento adiantado das situações das coisas, é não estarmos bem com aquilo que estamos conquistando nessa jornada de vida. Então, é muito difícil se conviver com pessoas que se queixam, que vivem se lamentando. Lamentam do dia, lamentam da noite, lamenta das coisas de dentro do seu próprio lar, lamenta do seu trabalho, nunca estão satisfeitas, estão se lamentando, estão criticando o mundo, criticando as pessoas. Então, isso é lamentar, vive se lamentando como se arrastasse, igual uma lagarta se arrasta pelo chão. E as calamidades, o que vem ser as calamidades deste mundo? Nós sabemos que calamidades é dor, é sofrimento, é desgraça. E nós temos visto muitas calamidades, muito sofrimento em todos os lugares. Mas também nos lembramos que quando tudo está bem conosco, nós esquecemos essa calamidade. Então, por isso, hoje é tão importante a gente falar sobre isso, porque hoje nós estamos sofrendo de um mal comum, né?
que é este vírus que hoje ataca toda a humanidade, não importando se ela é rica, se ela é pobre, não importa, se ela é criança, se ela é idoso, se ela é jovem. Então, hoje, que eu costumo sempre falar que nós moramos numa casa só, que é o planeta Terra. Cada um mora na sua casa, um mora numa casa bem humilde, outro mora numa mansão, mas nós respiramos o mesmo ar, as mesmas vibrações. Então, as vibrações são os nossos pensamentos, pensamentos descontrolados, pensamentos inquietos, pensamentos de sofrimentos e pensamentos de negatividade, sem falar dos preconceitos de todas as formas. Então, nós vamos amontoando essas energias densas, pesadas por todo o planeta. Então, o que ocorre? Nós estamos amontoando tudo isso sobre a nossa cabeça. E aí dá continuidade. Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Aí nós paramos um pouquinho e pensamos, o que significa isso? Hoje a gente se Deus, de Jesus Cristo. Nós nos encantamos e nos iludimos com todas as coisas que encantam o nosso olhar. É uma viagem, é uma casa bonita, é um carro bonito, é uma condição financeira ótima. Tudo isso encanta os nossos olhos. Se tudo isso encanta os nossos olhos, o que será que encanta os nossos corações? Deveria ser o Cristo, deveria ser Jesus, que está no altar das nossas consciências, está no ar que nós respiramos, é Ele o governador planetário deste mundo. Bem disse o Hugo, que ele morreu, ele foi crucificado, mas com tudo isso que ele passou, ele deixou lições importantíssimas por ser um espírito de algo envergadura. Ele deixou tudo aquilo que nós deveríamos fazer para um dia também nos colocarmos no lugar de anjos, não é? Então, todos nós que hoje vamos observando, nós gostamos muito, mas muito das coisas que encantam os nossos olhos, mas o que aquece o nosso coração, que é uma oração, que é um momento de meditação, que é um momento que a gente pode ter essa ligação plena com Jesus, com espiritualidade, para que nós possamos chegar ao coração de Deus. Nós não temos tempos de fazer isso. Malemar nós lembramos de Jesus no momento de dor, no momento de sofrimento. E eu costumo sempre também falar que a prece, ela além de ser um consolo, ela é um lenitivo e é também uma poupança. Porque quando nós construímos a nossa casa na rocha e não na areia, nós construímos através da confiança do amor de Deus, do amor de Jesus. E isso nós passamos aos nossos filhos, nós passamos nas nossas atitudes, nós passamos no nosso sentimento. É muito gostoso quando a gente entra numa casa, num lar, seja ela pobre, seja ela o que for, não tem importância, mas nós respiramos um ar de confiança, um ar de tranquilidade. Então, eu costumo dizer que hagamos alguma coisa, reservamos alguma coisa numa poupança. É para que nos momentos que a gente precise, a gente tem condições de ir lá e buscar. Seja numa reforma, seja numa viagem, seja no momento de doença. Não é? A prece é isso também. Nós vamos acumulando energias boas, energias que fortalecem a nossa confiança em Deus, que fortalecem a nossa fé. E no momento que nós estamos sofrendo, nós não nos desesperamos, porque nós sabemos que um bom anjo está ali presente, enviado por Jesus, para nos socorrer. Então, isso é maravilhoso,
porque jamais nós nos sentiremos sozinhos. E aquele que se dedica única, exclusivamente, somente às coisas materiais, que também é importante para todos nós, ela não sente essa força, essa coragem para seguir adiante. Então, qualquer problema que possa ocorrer na vida dela, que ocorre em todas as vidas, em todos os lares, em todos os momentos das nossas vidas, ela se desespera, porque ela está construindo a sua fortaleza na areia. E nós sabemos que a areia ela não tem base suficiente para aguentar nada. Então, é muito importante que a gente jamais esqueça da moral de Jesus Cristo, que a gente possa trazer para nós esse conteúdo de vida na nossa existência. Então, ele vai continuando, o Evangelho vai continuando e nos diz assim: não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. Então, hoje, o que nós observamos no nosso mundo, no nosso planeta? Muitas mortes, muitos assassinatos, tantas situações difíceis, que hoje quase, praticamente, nós nos sintamos assim, distante dessa situação. Não sentimos mais. Algumas vezes, quando paramos para pensar, aí sim, a gente observa que o mundo, muitos falam, o mundo está perdido, ele não tem mais jeito, não é? Então, continua observando as injustiças, né, a perversidade, a maldade. Então, tudo isso hoje está fazendo parte da vida moral do ser humano. Ele acredita que isso é importante na sua vida, na sua jornada. Mas o Evangelho continua a nos explicar. O mal-estar hoje se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmo, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes, sem mútua benevolência. O que significa a benevolência? A benevolência é a boa disposição de ânimo para poder nos conhecer, para conhecermos os outros. A benevolência, ela nos dá ânimo, dá uma autoestima, um afeto dentro de nós, que a gente não consegue passar de largo vendo alguém em sofrimento. Isso ocorre muitas vezes, ou quase sempre, dentro da nossa família, ou algum parente distante, que a gente faz de conta que não está percebendo. Ou se está percebendo, logo vem o julgamento, né? A gente logo julga aquele que está sofrendo, aquele que está passando por dificuldade. E como nós podemos ser felizes se tantas coisas estão ocorrendo hoje no nosso mundo? É muito difícil a gente sentir-se feliz quando tem um pouco de consciência do amor de Jesus, mas vê que alguém está sofrendo. Nós estamos felizes, nós estamos alegres, mas às vezes dentro do próprio lar nós ignoramos que alguém está sofrendo. A esposa ou o esposo ou os filhos, nós não percebemos porque nós achamos que aquela criatura tem de tudo dentro do lar. Por que está reclamando? Mas nós esquecemos que todos nós somos individuais. Cada um está num grau de maturidade, de entendimento. Então, cada um necessita de apoio para poder seguir adiante. Não podemos nos esquecer que a doutrina espírita nos fala que nós reencarnamos com os nossos afetos e os nossos desafetos. E é tão interessante que os nossos afetos nós trazemos para dentro do nosso coração. Os nossos desafetos, nós não temos paciência, né? Nós não temos vontade de auxiliar, vontade de entender. Se as coisas mudassem um pouquinho mais, nós iríamos perceber que a educação de uma criança fará um mundo melhor, que a educação material e espiritual
se torna um homem de bem, um homem digno, um homem que não deixa o seu coração, o seu sentimento morrer. É um homem que vai render não só para a sociedade, mas para ele também. E aí se multiplicaria, né, a educação de uma vida, de um lar. E a educação se dá como? Se dá o respeito dentro do lar. Uma criança jamais vai respeitar seu pai e sua mãe se vê dia e noite esses pais se discutindo, brigando e chegando à agressividade um ao outro. É muito difícil essa criança ouvir uma palavra do pai ou da mãe quanto o seu comportamento. Para começar a iniciar, a criança, ela sente, ela é muito suscetível a sentir o ambiente do lar, o ambiente da família. Então, se nós queremos um mundo melhor, um mundo que está buscando uma evolução espiritual, começará sempre dentro do lar. Não esperemos que essa educação, que essa bondade venha de fora, mas ela vem de dentro do nosso lar. E dando continuidade, ele nos diz assim: e como poderá existir juntamente com o orgulho? O orgulho, ele é uma doença que está dentro de nós. Ele é um vício, como todo vício, difícil de ser combatido, porque ele está unido ao egoísmo. Então, é como se uma grande árvore fosse enraizando, né, na terra para que ela pudesse ter forças para aguentar as suas folhas e os seus frutos. Assim também é o orgulho e o egoísmo. Ele enraiza dentro de nós que nós nos achamos que somos sempre o melhor, que somos sempre os poderosos, que nada pode ser falado contrário daquilo que nós pensamos. E o egoísta, ele também é avarento, né? Ele pensa nele em primeiro plano, em segundo plano e assim por diante. Ele só pensa nele. Ele não se importa com as outras pessoas. Então, são os males que hoje a gente está sofrendo. As pessoas dizem assim, mas o mal do século é a depressão, né? Sim, por que a depressão? A depressão também é uma doença por não estarmos nos aceitando, não aceitando esta humanidade, não aceitando a forma que estamos vivendo. Vivemos entristecidos, não temos mais alegria, não enxergamos mais cor em nada, em ninguém. Então, nós vamos o quê? Encolhendo dentro de nós os bons sentimentos. E vamos sofrendo. E chegamos a um momento de uma apatia tão grande que já não cabe mais dentro de nós a dor. Aí nós lembramos do quê? Do suicídio. Vocês podem imaginar o que ocorre na mente de um suicida. A mente está tão perturbada por algo que ele não está satisfeito, e isso está enraizado o orgulho e o egoísmo também, né? E a falta de conhecimento na vida além desta vida terrena. É tão grande a dor que ele sente que ele não quer morrer. Ele quer se livrar daquela dor e daquele sofrimento. Seja o sofrimento dentro do lar, seja o sofrimento dentro do trabalho, seja a inconformação com tudo que ele vê e sente. Então, por isso que é muito importante lembrar sempre de Jesus, nunca julgarmos, porque nós costumamos julgar e condenar, mas que nós não podemos fazer isso. Eu lembro da minha mãezinha que ela dizia assim, todos nós temos telhado de vidro. E realmente nós temos um telhado de vidro. Porque o vidro, ele é uma coisa que se você bater, ele trinca, não é? Então, na casa de todos nós tem dor e sofrimento.
por mais alegria, por mais riqueza que possa ter, ali também haverá um momento de crise forte, onde até mesmo pelo egoísmo a pessoa sofrerá pelas consequências. Então, nós vamos dando assim continuidade, não é? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mais infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Quando nós queremos modificar as leis de Deus, justificá-la, né? Nós estamos o quê? Fazendo a interpretação que mais cabe do nosso modo de ver. Porque se nós realmente formos interpretar da forma que Jesus nos ensinou, nós iríamos ver que nós estamos em grande falta com a nossa evolução, com a nossa dignidade espiritual. Então, a gente inventa uma forma para nós, né, para justificar aquilo que estamos vivenciando. E continuando, ele nos diz assim: por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração? Como eu disse no início, na opulência, que significa na riqueza, não é? A gente se acostuma com a riqueza. Então, quanto mais temos, mais nós queremos. Quanto mais podemos conquistar, mais fazemos para conquistar. E vamos esquecendo os princípios primordial da vida, que é o amor, a fraternidade e a caridade, que começa sempre dentro do nosso lar. E aí ele nos diz assim: por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos? Porque o vício se desenvolve na opulência e é o objeto de vossa referência. Enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade, que um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe são abertas, todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que ela possui ou pelo nome que trazem. Que interesse podem elas de se corrigirem dos seus defeitos? Então, a gente lembra que esse trecho aqui, como todo o Evangelho, é muito importante. Porque nós vamos observar que quando nós estamos em contato com alguém que tem algum poder, que nós achamos que tem algum poder que o mundo deu a ele, né, o mundo material, nós nos sentimos rebaixados diante daquelas pessoas. E muitas dessas pessoas aplaudem essas pessoas que são ricas, que estão milionárias. Para elas não importa de que forma veio aquele dinheiro. Se veio pelo trabalho, se veio de uma herança, se veio ilicitamente, se veio pela corrupção. Nós aplaudimos essas pessoas. Hoje a gente vê naturalmente isso. Mas aquela pessoa que ganha o seu dinheiro com muita humildade, ela passa desapercebido por todos nós. Qual de nós que valorizamos o coletor de lixo que deixa as nossas ruas limpas e a nossa casa limpa? Porque leva tudo aquilo que nós sujamos. Ninguém considera. Quem considera aquele irmão que está ali nos pontos de trânsito, vendendo seu chocolate, sua bala, sua água?
muitas vezes nem olhamos para aquelas pessoas. E tantas outras pessoas que têm o seu trabalho humilde, levam o pão de cada dia para o seu lar, trabalha nas empresas, não é? Que o presidente daquela empresa não pede, eles são simples serviçais da empresa, simples empregados. Mas a gente olha hoje pelos fatos que é bem diferente, porque senão o hospital para, as escolas param. Então, é necessário que haja trabalhos mais humildes para poder o mundo evoluir, não é? Então, é importante que a gente valorize as pessoas que, para nós, não têm mérito, mas elas têm um imenso mérito, porque elas estão ajudando a evolução do nosso planeta. E que a gente tome tento também para não valorizar aqueles ricos, milionários, que nós acreditamos nas suas palavras e depois a gente observa o que ocorre hoje no mundo. Muitas vezes são pessoas que não têm nenhum escrúpulos, porque eles não acreditam que exista um Deus, eles não acreditam que exista uma vida e que um dia nós vamos ter que prestar contas de tudo aquilo que fazemos. E olha que Deus é Deus de amor, de misericórdia e de bondade. E nós, todos nós, temos alguma coisa a ser paga perante as leis divinas. Mas aquele que não precisa estar dentro de uma religião, mas ele tem uma religiosidade dentro de si, ele se comove pelo sofrimento alheio, ele ajuda, ele ampara naquilo que ele tem condições de fazer. Diferente quando a gente alimenta em nós o egoísmo, o orgulho, né, que está ligado também à avareza. Essas doenças são vícios terríveis que, para retirá-lo de nós e dentro de nós, a gente precisa se auto-perceber, prestar atenção no que as pessoas falam sobre nós e nos dedicarmos a melhorar, porque quando as pessoas fazem uma crítica, nós já levamos como ofensa, nós não levamos como tentar observar para poder melhorar. Então, é importante que a gente possa se educar nesse sentido. Nós temos aí perguntas do Emílio Tavares, vai colocar na tela. Se a senhora quiser iniciar respondendo, fique à vontade, tá? É a participação dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo programa. A senhora consegue ler daí? Sim, pois não. A pergunta. Deixa eu ver. Olavo de Afogados. Um abraço para o Olavo. Como o casal analisa somente material, também espiritual? Sim. Isso. Agradecemos a ele pela pergunta bastante interessante. Doença é somente material ou também espiritual? Tudo em nós também é do nosso espírito, né? Nada é só matéria, mas como bem dizemos no início, né, está de uma forma tão grave, que precisava ocorrer algo que parasse o mundo, né? Então, hoje essa pandemia mostrou para todos nós, como eu disse no início, que todos nós somos igual. É um reajuste espiritual? Também, porque cada um de nós hoje estamos reclusos dentro dos lares. Hoje nós estamos observando melhor a nossa família. Hoje nós temos tendo a oportunidade de olhar para o lado, a oportunidade de fazermos algo diferente daquilo que nós estamos fazendo. Estamos tendo criatividade, estamos nos preocupando com o próximo. Eu lembro que quando esta doença surgiu lá na China, e eu pensava assim, nossa, tão distante, não me preocupava muito. Mal sabia que essa doença ia se alastrar pelo mundo, né, como está hoje. Então, hoje o nosso pensamento, como também vimos, grandes empresas praticando a solidariedade, ajudando
não só a nossa pátria, mas outras pátrias, doando alimento, nós descobrimos que tem favelados em plena miséria, que tem pessoas que moram na rua e precisam de ajuda, né? Então, tudo isso, ela com certeza tem a permissão de Deus para que ocorresse, porque o mundo estava andando de uma forma que estava difícil a gente viver nesse mundo. Tantas dificuldades, tantos problemas, que quando saímos para o trabalho, não podíamos ter certeza se íamos voltar. Né? Então, foi, assim, importante, está sendo importante hoje, porque melhorou as condições dos cientistas, melhorou as condições do médico, que ele sabe que ele não pode tudo, porque se ele pudesse, ele já tinha curado, né? Os cientistas estão se dedicando globalmente, porque não adianta aplicar essa vacina somente nas pessoas ricas, não é? Porque serão contaminadas também. Hoje nós estamos num bloco só, todos precisam ser ajudados. Então a gente percebe que hoje tem a solidariedade, não é? Então hoje todos estão pensando em todo mundo, não é verdade? Alguns, tá certo, alguns ainda se arriscam, não se preocupam, mas a maioria hoje se preocupa com seu vozinho, com sua vozinha, com seus filhos, consigo próprio. Os médicos se dedicam, as enfermeiras, totalmente ao trabalho que estão abraçando hoje, fazendo o papel que lhes cabe, né, da caridade, do amor ao trabalho que estão abraçando. Então, também é espiritual, porque está nos ensinando a sermos humildes de coração e lembrar que nós não podemos tudo, ou quase nada podemos. Vamos ouvir um pouquinho por aí. Então, nós vamos que um tal estado de coisas é sempre o sinal de decadência moral. Acabei de falar. O que você... Eu vou deixar ele falar um pouquinho. Um instantinho. Não vou falar nada. Olha lá, quer falar alguma coisa? Fale aqui. Fala, seu Ayrton, coloca sua verba aí para a gente ouvir aqui isso aí. Eu acho que tudo que ela falou é bem compatível com o estado de coisas que está acontecendo no mundo. As pessoas pensam que amam o Cristo, que amam a Deus, mas simplesmente se enganam. Elas fazem uma coisa, mas pensando em outra coisa. Então, o objetivo é o seguinte: ele acha que correndo aos braços do Cristo, ao braço de Deus, ele vai se salvar. E vai, porque existe a infinita misericórdia do alto em benefício do ser humano. Mas terminou aquele momento, ele corre, né, para os interesses pessoais dele, nem se lembra mais daquilo que aconteceu. E o amor que ele pensava que existe, ou pensa ainda que existe, ele não existe. É uma coisa, como é que se diz? É uma miragem apenas da pessoa. Ela não consegue ver a verdade dentro dela. E isso que está acabando mesmo com a situação, as pessoas, as famílias, os estados, os países. Está acabando porque está levando em conta somente o interesse pessoal. Você reúne, você é o fulano de tal. Você não reúne, você é um pobre, coitado. Eu vejo isso toda hora na televisão acontecer isso. Alguém fala tudo isso todo dia. Eu vejo isso falando. Governadores, presidente, todo mundo falando a mesma coisa. Então, o que acontece? O objetivo é chegar a um ponto. Ele não pode chegar a esse ponto que o mundo está pensando em realizar. O que acontece realmente é que isso vai chegando a um pico. Os grandes vão chegando a um pico. E quando chegar no pico,
o que acontece? A explosão nuclear, certo? Uma guerra nuclear. E isso não pode acontecer. É o que está acontecendo, só caminhando para esse sentido. Os ricos se tornaram muito ricos, países ricos, né? Então não tem mais aonde pôr o dinheiro. Então estão fabricando armas perigosíssimas, armamentos que matam centenas, uma nação inteira, compreendeu? Então, estão chegando a esse limite. E nada melhor do que uma epidemia desta para acalmar as pessoas e enxergar. Elas têm que ficar cada um em seu lugar. E aprender a valorizar o Cristo. Ninguém está valorizando o Cristo. Ninguém. Eu não consigo encontrar ninguém na rua, em lugar nenhum, em comércio, em lugar nenhum, alguém que diz, eu amo Cristo, sabe? Mas com aquele fervor, com aquele agradecimento. Porque não é somente falar eu amo. Falar amo é fácil. Mas eu quero ver a verdade dentro da pessoa. Isso é que eu não vejo. Eu fico triste com isso, porque as pessoas não conseguem enxergar. Ah, se eu ficar doente, eu vou no médico. Claro, você vai no médico. Só tem uma coisa. A medicina é dada por Deus e ela te cura na hora. Mas você vai voltar a ficar doente. O evangelho, você pega o evangelho, estuda o evangelho, trabalha o evangelho, ele te cura a alma e nunca mais você vai ficar doente da alma. Nunca mais. Porque ela é eterna. A instrução do Evangelho é eterna. A tua alma é eterna. Então, ela precisa de um alimento eterno. Agora, o corpo físico, a medicina te cura. Então, a medicina é muito importante. Foi Deus que deu para salvar o momento da pessoa. Não a eternidade da pessoa. A pessoa, se ficou doente ou se machucou, ela corre no hospital e cura. Cura, mas aí ela pode sair no hospital, logo sai na porta, ela pode ter outro problema. Então ela volta correndo para dentro do hospital. E o evangelho não é assim. Você pode até sair correndo com o evangelho debaixo do braço. Mas chega um momento que você fala, peraí, faz tempo que eu estou com esse evangelho parado. Eu tenho que dar uma olhada aqui. E é onde ele vai ver que o que ele precisa mesmo está dentro do evangelho. Ele precisa fazer com que isso se sirva para o bom andamento dele com a família, valorizar a família, porque Deus, a família não é só o presente de Deus, ela é também a morada de Deus. Veja o que o Dr. Bezerra de Menezes falou há pouco tempo, né? O que adianta você ter um cérebro iluminado e ter um coração escuro? Não adianta nada. Então, eles estão fabricando gente instruída para se instruir. Não estão fazendo gente de bem. Você se instrui. Você se instrui. Você conseguiu, você se instruiu, você está considerado inteligente. Mas essa inteligência tende a ir para a esquerda a qualquer momento. É só a coisa apertar para o lado dele, ele usa a inteligência para tirar proveito da vida dos outros. Obrigado, Deus. Continuando a bonita explanação do casal, a gente sabe que nessas questões o Cristo já nos... Né? Então, um bom dia para todos. Não, ainda não terminamos, não. Continuamos aí os nossos diálogos. A Dani vai continuar. Hugo, você gostaria de fazer alguma consideração aí, Hugo, rapidinho? Temos mais perguntas aí, a Cristina de Candelária. Um abraço fraterno para você, Cristina, e todos os filhos. Hugo, você gostaria de falar alguma coisa rapidamente para nós devolver a palavra para a Dona Irani? Falo sim. Em relação à própria pergunta aqui da Cristina de Candelária, né, o vírus do orgulho e do egoísmo não mata mais que esse vírus material? Com certeza, tá? Se nós formos olharmos, né, ao longo dos séculos, né, eu estava até pensando enquanto Dona Irani explicava, né, sobre o Evangelho, né, e se nós pensarmos no tempo de Jesus Cristo em Roma, né, desde Roma até hoje,
né? O que nós estamos fazendo? Né? Nós estamos falhando da mesma forma, né? Nós estamos sofrendo da mesma forma, né? Com o orgulho, né? Com a prepotência, com o egoísmo, né? Com as nossas dificuldades interiores, repetindo os mesmos erros. Né? Nós não estamos encarnando novamente na Terra à toa, é porque nós ainda temos muitas dificuldades, nós temos muitas limitações, né? E fica sempre o convite do alto, né? Como Dona Irani disse, né? Com a infinita misericórdia de Jesus Cristo, a nós reencarnarmos novamente e trabalharmos novamente na reconstrução do que a gente ainda não, né? Do que a gente destruiu ou daquilo que a gente ainda não conseguiu construir em nós. Né? Então, realmente, apesar de toda a pandemia, das dificuldades materiais, mas o que complica mais essa situação são as nossas limitações espirituais, são as nossas dificuldades espirituais, né? Quantas pessoas passando fome, né? Quantas pessoas aí desempregadas e sofrendo, não porque falta recurso, né? Os governos estão injetando dinheiro em tudo e não está resolvendo. Por quê? Porque não é só o dinheiro, é o amor, é a atenção, é a abnegação, né? É o foco. Quando não se tem isso, pode ter um infinito de dinheiro no mundo, não resolve, porque não é material, é espiritual também. Né? O que dá sustentáculo ao lar não é o dinheiro ali só que entra, né? Não é só o alimento material, é principalmente o valor. Né? Então é importante nós pensarmos sobre isso, né? Nós refletirmos sobre isso. Será que eu tenho no meu lar essas condições espirituais também? Beleza, muito bem, Hugo. E agora vamos. Daiane, eu vou passar aqui para a senhora alguns recadinhos aqui do Facebook. A Isabel Helena Moraes, a nossa conhecida popular Belzinha, ela diz: casal lindo do meu coração. Nós temos aqui, acompanhando o nosso estudo, a sua palestra, a Marília, a Isabel Helena, a Dalva Martinelli, Divino Santana, lá de Licim de Almeida, na Bahia, Ana Rita, Carlos Eduardo, Vandercia Aparecida, Sérgio Rodrigues, Amanda Alves, Val Costa, Elizabeth Alves, Maria José Viana, Jorge Pereira, Fátima Oliveira, Adriana Dri. Temos muitas pessoas na audiência, a Kite Ribeiro agora, e as pessoas aí que está acompanhando no Facebook da rádio, Eunice Teixeira. Todos mandam um abraço para a senhora e vamos continuar aí com as suas explanações. Eu agradeço a todas essas pessoas, que Deus possa abençoá-los, né? E que possamos todos estarmos sempre juntos, trabalhando, evoluindo, crescendo, mas como o Ayrton disse, o Hugo também disse, realmente tudo é real na vida, né? Tudo tem um porquê das coisas. A gente sempre diz que o mundo, ele dá tantos avisos para todos nós, né? A natureza é tão grandiosa. A gente vê os tsunamis, viu agora no Rio Grande do Norte, em Santa Catarina, esse ciclone bomba que destruiu tantas casas, né? Com essa pandemia, foi relatado que muitos animais voltaram para a cidade, voltaram para as águas do mar, né? O ar ficou mais puro, mais gostoso para a gente respirar, não é verdade? Então, veja que beleza que o amor de Deus por todos nós, que nunca nos abandona em situação nenhuma, que estamos tão amparados por Ele, todos nós, aqueles que partiram estão sendo consolados, aqueles que ficaram também, não lhes falta consolação, os que estão reencarnando com uma nova possibilidade de vida, de melhoras para o nosso planeta, para a moral do nosso planeta, né? Acima de tudo, termos a religiosidade dentro de nós, amarmos a Deus imensamente, amarmos a Jesus, fazermos as nossas orações, pedir forças e coragem em qualquer situação, porque quando nós nos ligamos através da oração, que eu acho assim uma coisa tão bela, uma ferramenta tão maravilhosa que Deus deixou para todos nós e que Jesus nos incentiva a fazê-la todos os dias,
A gente está emitindo pensamentos bons para o nosso planeta. Nós não podemos desanimar de forma nenhuma, porque às vezes a gente começa a nos dedicar a um conhecimento espiritual, a gente logo abandona, né? Não procura buscar mais conteúdos para aprender realmente, porque a escola da vida, ela ensina muito, mas as escolas que também Deus deixou nos dá muitas lições, como o conhecimento espiritual, como a vida além desta vida. É muito difícil quando uma pessoa, ela não crê em nada. Quando ela não crê em nada, ela crê só nas coisas da vida material, né? E aí, quando chega uma situação difícil, ela não sabe como resolver, porque ela não conta com nada, a não ser da matéria. E a matéria é uma coisa tão volúvel, né? Nós precisamos dela para viver, mas no momento que a gente parte, tudo fica, nada nos acompanha. A única coisa que nos acompanha realmente é o que levamos de bom, de caridade dentro de nós. Então, vamos procurar não falar do Cristo, mas viver o Cristo nas nossas atitudes. É com o exemplo que a gente aprende, né? Jesus pegou os seus, eles amaram tanto Jesus, eles espalharam o conhecimento de Jesus. Veja que mais de 2000 anos que nós temos conhecimento da passagem de Jesus, e para nós é tão atual tudo aquilo que ele nos ensinou. Estamos repetindo várias vezes a nossa reencarnação? Sim, porque nós aproveitamos muito pouco esta oportunidade abençoada de melhorar e de evoluir. Eu quero agradecer imensamente a todos, agradecer ao seu Delcio, que nos convidou, agradecer também ao seu Tavares, que está aí também levando a todas as localidades do mundo, né? Que hoje o nosso planeta se tornou tão pequenininho, levando todo o conhecimento para que aquele que não pode ir buscar, ele não pode dizer que não tem mais como buscar, porque isso está na internet, nos livros, em todo lugar tem algum que nos ensina. Então, muito obrigada. Que Jesus abençoe a todos, que não esqueça de ter sempre esperança, que tudo passa e tudo vai passar. Somente é o nosso amor, a nossa solidariedade pela eternidade. Muito obrigada a todos. Nós temos aí algumas pessoas... Quem está falando? Tem pergunta. Temos aí algumas pessoas, a Terezinha Pires de Taperoá, na Paraíba, mandando um abraço para vocês, para todos nós. Um abraço fraterno a todos. Obrigada. Vê na tela aí, Terezinha Diniz. Tá vendo? O pessoal acompanhando, a Eunice Teixeira. Então, a gente fica muito feliz por essa participação de vocês, por essa explanação tão maravilhosa de vocês, nos ensinando a enriquecer através do Evangelho. Obrigada, muito obrigada. Wilson José, oi. Um abração aí para Seu Wilson José, muito obrigada, seu Wilson. Que Deus o abençoe. Pernambuco, de Recife, no Pernambuco, o Wilson fala com a gente. Ó, eu vou passar para a Kitty. Se cuida, fica em casa. Eu vou passar para o Hugo, para as considerações finais do Hugo. Tavares depois vai fazer a divulgação dos trabalhos da rádio, e depois nós voltamos com a senhora para fazer o encerramento do programa, fazer a vibração final aí. Vocês dois, entre vocês dois aí, vocês escolhem quem vai fazer a vibração, tá bem? A gente agradece imensamente a participação da senhora. Obrigada, muito obrigada, mesmo. Nessa construção de ponte, de amizade, de união, de fraternidade, que nós estamos criando não só entre nós, entrelaçando cada vez mais, mas também com esses irmãos que nos acompanham pela rede, pela internet, pela rádio,
E a gente agradece aí a participação de todos. É como diz o programa, construindo pontes para a eternidade. Nós estamos entrelaçando nossos pensamentos, nossos sentimentos, com todos esses amigos que Deus, de uma forma ou de outra, nos está nos unindo aí através dessa pandemia, né? A grande vantagem que vai ficar para todos nós. Hugo, considerações e despedida, Hugo. Eu agradeço a todos, agradeço em especial a dona Irani, ao senhor Tarcísio, que sempre vem nos acompanhando, né? Eu sei que os ouvintes não conhecem a história, né? Mas há mais de 15 anos nos receberam no Centro Espírita, né? Nos auxiliaram e vêm nos auxiliando, né? Com os ensinamentos, com os exemplos, né? Nos apoiando aí nessa caminhada também dentro da doutrina espírita. Eu lembro das aulas do senhor Tarcísio, do senhor Ayrton, nas aulas da dona Inani, né, nas preleções do Centro Espírita, né, e vem hoje, né, na manhã de hoje, nos trazer um profundo conhecimento, né, uma profunda reflexão sobre esse momento em que vivemos, né. Então, eu convido a todos a refletirem, a pensarem bastante nesse momento de transformação, né, que possamos ter, né, aproveitar esse momento e ter essa consciência dessas dificuldades, né, e de como estamos levando o nosso lar, as nossas relações, né, apesar das nossas limitações, nós todos temos as condições, né, de nos transformarmos, né, de trabalharmos mais em prol do Cristo, em prol da nossa evolução, da evolução dos nossos companheiros ao nosso redor. Então, fica o abraço a todos, né, até semana que vem, que Deus abençoe muito a todos e que possam estar todos conectados aí pelas pontes do amor, da paz, da benevolência divina. Tavares, eu passo aí com o senhor, meu amigo, para o senhor fazer a divulgação dos trabalhos da rádio, de todo o seu trabalho aí, para depois a gente fazer a vibração final e encerramento do programa. Muito bem, meu amigo, muito obrigado. Ficamos felicíssimos aqui com as colocações do senhor Ayrton, de dona Irani, muito sensata, inclusive pelas respostas que tivemos aí do nosso WhatsApp e também do Facebook. Então, vamos marcar para mais uma vez, temos esse encontro fraterno, Natal, São Paulo, Mato Grosso, Tangará, da Serra aí, com a gente na nossa Web Rádio Estação da Luz. A Web Rádio Estação da Luz, ela tem alguns programas ao vivo. Toda segunda e sexta-feira nós temos o nosso irmão Amadeu Ferreira com seu programa Nos Domínios da Mediunidade. Na terça-feira, nosso irmão Décio Soares aí de São Paulo e o programa Construindo Pontes para a Eternidade. E amanhã, quarta-feira, nosso querido amigo e irmão Alexandre Santos vai estar aqui fazendo o programa Filosofia, Ciência e Moral. Inclusive vai falar sobre a desencarnação amanhã. Mas à noite, sempre a partir das 19 horas, nós temos o nosso programa Estação da Luz. E hoje à noite nós teremos um programa todo especial, porque a região do Siridó, a região aqui do Rio Grande do Norte, mais precisamente na cidade de Currais Novos, tem lá o Núcleo Espírita Seara de Luz, que esse ano está completando exatamente 45 anos de existência. Então, o Farol do Siridó e o nosso irmão Alisson Campelo e o Ex Gama vão fazer aqui o programa conosco hoje, terça-feira. Na quarta-feira, a partir das 19 horas, nós vamos voltar aí para São Paulo, seu Décio, com o nosso irmão Fábio Dionísio. Ele vai falar sobre a medicina da alma. O Fábio, ele é lá do Centro Espírita Recanto de Luz, Irmã Sheila. E voltamos aqui de novo para o Rio Grande do Norte, Mossoró, né, a nossa querida Mossoró, a segunda cidade aqui do estado. Vamos estar fazendo um programa com Denilson Maia e Sueldo Leite. Eles são da Sociedade Espírita de Mossoró, que há 43 anos estão ali na resistência espiritual de Mossoró, fazendo o espiritismo ser compreendido e divulgado em toda a região do oeste, aqui do Oeste Potiguar. Na sexta-feira, dia 10, nós teremos a presença do nosso irmão Geraldo Capete, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e ele vai fazer um estudo aqui conosco, cujo título é bem interessante, o Livro Espírita, esclarece, consola e edifica, o nosso querido Geraldo. E na próxima semana é o irmão dele que vai estar aqui com a gente, o Carlos Capete, também da Federação Espírita Brasileira. E sábado e domingo, quem vai estar aqui com a gente é o bom baiano Gerson Oliveira, lá de Salvador, do Centro Espírita
Viana de Carvalho, que vai estar aqui no sábado e no domingo, falando sobre a morte e o desligamento. Isso terminando, meu amigo, dessa nossa semana, aqui na nossa web rádio. Mas a gente vai começar a próxima semana, na segunda e na terça-feira, com o pé direito ou com os dois pés, porque nós vamos trabalhar com o nosso irmão Nicola Fratati, lá de Tuiutaba, Minas Gerais. Ele é do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Para você ter uma ideia, essa casa espírita, que foi fundada em 1970, foi fundada por Jerônimo Mendonça, o grande Jerônimo Mendonça, o gigante da Itália. Então vamos ter aqui, segunda e terça-feira, o Nicole, que ele viveu e conviveu com o Jerônimo. Inclusive tem um livro, são novos casos do querido Jerônimo Mendonça, que ele vai trazer para cá. E eu disse, olha, Jerônimo, a gente não pode fazer um programa só, tem que ser dois encangados no fundo do pote, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste. Então essa é a nossa programação para essa semana e para segunda-feira também. Nós estamos até o dia 20 com toda a programação já totalmente finalizada, e passamos a palavra para você finalizar aí com a vibração em forma de prece. Primeiro, parabenizando Dona Irani pelas sábias palavras, e o nosso irmão Ayrton também por essas palavras muito bem colocadas. Quando o Hugo falou do estudo, eu vi os olhos do Hugo brilhando daqui. Então é sinal que eram estudos maravilhosos, porque ele deu uma brilhada bonita nos olhos, né? Então, muito obrigado ao casal, e a gente passa para você de novo, meu amigo. Muito bem, feito aí os devidos recados, a rádio recheada como sempre, de bons ensinamentos para todos nós. Nós vamos aí agradecendo a todos pela participação e vamos pedindo a Dona Irani ou o seu Ayrton, um dos dois lá, que eles façam a prece de encerramento para que a gente possa finalizar o programa dessa terça-feira. É com a senhora, Dona Irani. A palavra está com a senhora, Dona Irani, para que a senhora possa fazer a prece final. Dona Irani, está me ouvindo? Está me ouvindo, Hugo? A Dona Irani, eu acho que não está me ouvindo, tá? Dona Irani... eu acho que a imagem dela está congelada, ela saiu, a internet dela caiu. Então faz o Hugo. Não, voltou. Ô, Dona Irani. Está me ouvindo, Dona Irani? Está tendo problemazinho no finalzinho com a Dona Irani para fazer a prece. Acho que ela não está me ouvindo. Então eu vou pedir para que o Hugo finalize, fazendo a prece de encerramento, e a gente agradece a Dona Irani e o seu Ayrton. Vamos sim fazer um repeteco, vai ter repeteco, mais para frente nós vamos estar agendando outro programa que foi maravilhoso. Ouvi-los foi maravilhoso. A gente agradece a Deus pela oportunidade. Hugo, faz as preces finais aí, meu filho. Bom, vamos assim todos nos conectando com o alto, agradecendo aos nossos companheiros, senhor Ayrton, Dona Irani, pela presença, e vamos agradecendo a todos que estiveram aqui conosco neste momento, que possamos todos nos conectarmos com o alto, sentirmos a presença do nosso mentor, dos nossos companheiros espirituais, presença desses amigos invisíveis que se fazem presentes, nos orientando, nos guiando, nos conduzindo em nosso dia a dia, e vamos numa corrente de amor e de paz, elevando o nosso pensamento ao alto, envolvendo já todo o planeta Terra, todo o seu contorno geográfico, todos os países, todas as sociedades, todos os lugares onde há dificuldade, há privações de todas as formas, há lamentações, há dores, seja pelo Covid, pelas outras doenças, pelos problemas financeiros, políticos, sociais, que todos esses lugares sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Vamos vibrando pelos hospitais, por todos aqueles nossos irmãos que estão desencarnando neste momento de Covid-19 ou de outras doenças, que sejam amparados no plano espiritual, por aqueles que estão nascendo, por aqueles que estão neste momento se drogando, se prostituindo, se entregando a todo tipo de vício, que possam encontrar mãos amigas que os amparem, que os auxiliem a saírem dessas dificuldades,
materiais e espirituais. Vamos vibrando pela nossa sociedade que se encontra doente, se encontra enferma, presa nos profundos laços do egoísmo, da prepotência, da vaidade, do orgulho. Que possamos lembrar da mensagem do Mestre Jesus Cristo e resgatarmos a nossa alma e transformarmos a nossa alma rumo ao infinito, ao amor, à abnegação, a nossa essência eterna, indestrutível, que possamos deixar as coisas do mundo ao mundo, que possamos elevar o nosso pensamento aos céus. Vamos assim, vibrando por todos, em especial pelo nosso lar, pelos nossos companheiros, por aquelas pessoas que convivemos no dia a dia, principalmente aquelas que temos mais dificuldade para amar, para perdoar, para conviver, para abraçar, que possamos ter a humildade de pedir perdão, a humildade de recomeçar a cada dia, se for necessário. E assim, vamos deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade leve aonde for mais necessário e vamos renovando o nosso compromisso de estarmos buscando essas reflexões, esse aperfeiçoamento, enquanto estivermos encarnados, enquanto estivermos aqui no planeta Terra, reencarnados, buscando essa transformação, mas que seja feita sempre a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a semana que vem. Então, assim, nós damos por finalizado o nosso programa Construindo Pontes para a Eternidade desta manhã, desta terça-feira, e agradecendo a Deus por todas as oportunidades, gratidão aí a todos os amigos que caminham conosco nessa jornada terrena de evolução. E aí, Tavares, um abraço a você, um abraço a Dom Iranício, Ayrton, um abraço a todos que nos acompanham e até a próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.